Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja e os que nos visitam com a paz do Senhor. Isso é coisa do pastor, né? O Britinho começou o culto e o Brito ele deu a oportunidade. Quer dizer, foi assim, ele falou: Britinho, você iniciou o culto, tá? E aí eu vejo com o teu pai para levar a palavra. Eu falei, amém, né? Mas foi por causa dele ali. Amém, irmãos? A leitura que nós vamos fazer, leitura para a nossa reflexão, ela se encontra em Mateus 4:16. Mateus 4:16. Mateus 4:18, desculpa, 4:18. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu lhes farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. E então eles, no mesmo instante, deixou o barco de seu pai e o seguiam. Vamos trazer aqui para nosso entendimento uma ênfase no nome de Pedro e também nesse detalhe. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. E o seguiram. Obrigado. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, essa palavra, eu convido a igreja a trazer o entendimento de ver em que momento nas nossas vidas nós tivemos um comportamento semelhante, não é? Em que momento dessa palavra ela vem a falar com as nossas vidas, vem nos trazer a lembrança de algo, ou de repente até mesmo de alguém que passou por essa situação. Não é? Eu digo isso porque é bem normal que no dia a dia, né, na nossa caminhada, às vezes a gente chega na igreja, a gente ouve a palavra fala aos nossos corações e logo depois, no meio de outras conversações, de outros ataques que o mundo traz para as nossas mentes, esquecemos. Não é? Então, que essa palavra é um convite que ela venha de encontro aos nossos corações. Dessa forma, nós possamos nos encontrar em algum momento dessa leitura. Esse episódio, irmãos, aconteceu depois do batismo de Jesus. Ele foi levado ali para o deserto, passou, né, pela tentação ali no deserto. E uma coisa, né, interessante é que no batismo de Jesus, nenhum dos apóstolos posteriores estavam presentes. O único que estava presente ali era o profeta João Batista. E, por sinal, foi ele que fez o batismo de João Batista. E nós vemos que ele foi levado, Jesus foi levado ao deserto. Agora, interessante, né, nessa passagem que, é claro, isso aí traz, de repente, uma discussão teológica, se de uma forma ou de outra, porque às vezes que o diabo ele vai tentar Jesus, ele usa essa expressão: se tu és mesmo o Filho de Deus. Ou seja, levanta um questionamento se ele sabia quem era Jesus. Porque, no meu entendimento, ele deveria dizer: você é Filho de Deus, por isso se joga do pináculo, por isso transforma essas pedras em pão.
E ele não disse isso. Como disse, isso traz aí um sentido teológico, né? E aí, se alguém tiver alguma pergunta a respeito, faça ao pastor aqui. Tá certo? Depois do culto, pode perguntar para ele, que ele vai saber a resposta. E nós vemos que nesse momento aqui, ó, e caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, André, e eles estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Tem traduções que falam tristamento pescadores de homens e outros pescadores de gente, não é? Mas enfim, pescadores. Então nos leva a entender que eles também não conheciam Jesus. Era o início do ministério do Senhor. E ele já estava chamando os 12. E eles faziam parte dos 12. E nós vemos então que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram de imediato. Não houve nenhum pensamento contrário. Eles mesmo não conhecendo Jesus, eles aceitam caminhar com Jesus, aceitam fazer parte do ministério de Jesus. Então nós vemos ali que houve uma fé movendo o coração daqueles servos, uma fé pelo que eles ouviam. Eles ouviram a verdade, eles ouviram de quem estava saindo a verdade, mas não conhecia quem estava trazendo a verdade. E como é que foi o seu chamado? Você lembra disso? Você lembra de quando você foi alcançado? E às vezes nós nos perdemos, né? Em que momento que foi? E às vezes nós colocamos em xeque: será que foi chamado mesmo? Será que o Senhor me chamou? Será que é isso mesmo que Ele tem para a minha vida? Eles ali não titubearam. Se fosse hoje, vamos colocar assim: estou eu lá no meu trabalho e passa Jesus e eu não o conheço, ele diz: Brito, venha que farei de você pescador de gente. O que eu vou dizer para ele? Deixa eu ver com a minha esposa lá primeiro, né? Deixa eu conversar com ela, depois então eu respondo ao Senhor. E não foi isso que aconteceu. E olha que Pedro já era casado na época. Então, meus irmãos, nós vemos que no chamado desses servos, eles não duvidaram. Eles seguiram a Jesus. Eles fizeram parte do plano, fizeram parte de um propósito. E nós, quem somos nós? Não é? Quem somos nós aqui nessa noite? Quem somos nós nesta vida? Nós somos exatamente o que eles eram: pescadores de homens. Essa porta aberta, pescadores de homens. O louvor entoado, os jovens, pescadores de homens. O pastor aqui em cima trazendo a palavra, trazendo o ensino, pescadores de homens. No nosso dia a dia, quem nós somos? Pescadores de homens. Porque o mundo é feito de quê? De homens. E quem vai herdar a eternidade, quem é? Somos nós, os homens, vamos herdar a eternidade. E o Senhor nos confiou isso, não é? Então, esse convite, ele não parou lá atrás. Ele é contínuo nas nossas vidas. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que nós somos pescadores de homens, em que entendemos a voz daquele que nos chama. E Ele nos chamou assim como chamou a eles. Ele nos tem chamado pelo nome. São pescadores de homens. Então, eu creio que todos aqueles que aceitaram ali o convite, que seguiram, e nós vemos que foram unanimidade, todos eles tiveram experiências marcantes com o Senhor, na caminhada com o Senhor Jesus, amando o Senhor Jesus. Todos eles tiveram experiências com o Senhor, não é? E como eu falei, vamos tomar aqui o nome de Pedro e tomar esse detalhe nessa palavra. Qual foi? Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mais à frente, nós vamos ver que em outro momento, e nessa palavra a gente vai trazer dois aspectos, né, no decorrer dessa palavra, porque o primeiro aspecto, eles deixaram as suas redes. O segundo aspecto a gente vai ver mais à frente. Se a gente observar lá em Lucas 24, 13, fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, não é?
E nós vemos que Cleópas é um deles e o outro, né, a Bíblia não fala o nome do outro. E eles estavam a caminho de Emaús, ou seja, foi no terceiro dia da morte do Senhor Jesus. E qual era a promessa? A promessa é que eles permanecessem, né, onde eles estavam. E eles entenderam que uma promessa tinha morrido na vida deles. Eles entenderam o quê? Mas só que a promessa, ela é viva. A promessa, ela não tem vida. A promessa, ela é viva. Por que a promessa é viva? A promessa é o Senhor Jesus. E Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. E em que momento que nós estamos? Né? Nós ouvimos lá que, como eu trouxe a ênfase, o nome de Pedro, vamos fazer aqui então uma leitura de João 21, a partir do 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Então Pedro, a ênfase no nome do Pedro, disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. E foram entraram no barco, mas aquela noite não pescaram nada. E ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não os reconheceram. Não conheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco, e vocês já sarão. E assim fizeram. Já não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui dois momentos. Em um momento, Pedro, com aqueles que foram encontrados logo no início do ministério do Senhor Jesus, eles ouviram a palavra, né, o convite, e reconheceram que era a promessa que estava sobre a vida deles. Só que, em outro momento, nós vamos ver na leitura aqui de João 21, que Jesus já estava morto. Não é? Já era o terceiro dia, e eles se esqueceram da promessa. Ou seja, no coração daqueles homens, a promessa tinha morrido. Como é que está a promessa no seu coração hoje? Será que a promessa, ela está morta? Eu digo para nós mesmos que estamos aqui dentro da casa do Senhor, como é que está a promessa? Ela é viva. Como é que está a promessa no seu coração? E nós vemos aqui que foi preciso que um dos que estavam com Pedro dissesse para Pedro: é o Senhor Jesus. Quer dizer, Pedro já não conhecia mais a voz do Senhor. Ele já havia tirado as suas vestes. Que veste que ele tinha tirado? A veste da caminhada com o Senhor Jesus. E logo no terceiro dia, imagina só, 3 dias. Com 3 dias eles esqueceram da promessa. E a promessa é viva, mas ela pode morrer dentro dos nossos corações. Nós sufocamos a promessa do Senhor nas nossas vidas. E é o que acontece. Eu não sei se os irmãos aqui já conheceram alguém nessa posição. A gente vai trazer aqui alguns detalhes desse trecho. Que Pedro fala com todos aqueles que ouviram a primeira promessa: vou voltar a pescar. E todos aqueles irmãos seguiram a um só. Vocês já pararam para perceber? Às vezes a pessoa, ela está na caminhada, ela está na igreja, ela está firme na presença do Senhor, mas por algum momento, uma palavra que não foi bem dita, não é? Alguém que não falou com ele, o pastor que não chamou para uma resenha, alguma coisa assim, no coração daquele indivíduo,
a promessa, ela morreu. E aí o que essa pessoa faz? Meu amigo, eu estou voltando para o que eu fazia. Eu estou voltando para a minha vida. E às vezes essa única pessoa, assim como foi Pedro, várias pessoas acompanham ele para o mesmo lugar e voltam a fazer as mesmas coisas. Mas imaginem só, todos aqueles que aceitaram o primeiro chamado tiveram uma experiência em particular com o Senhor. Mas por que uma palavra de Pedro, vou voltar a fazer o que eu fazia, pôde contaminar o coração de todos aqueles e eles voltaram a praticar as mesmas coisas que praticaram? Lembra das redes? Então, eles voltaram e pegaram as mesmas redes que eles deixaram para trás. Eles deixaram o mesmo barco que deixaram para trás. Deixaram no celular, quando se converteram, o contato daquela resenha onde se fala o que não se deve falar, onde se vai para lugares onde não se deve ir, onde consome o que não se deve consumir. É simplesmente isso. As redes ali é voltar para a velha vida. E quantos a gente não conhece dessa mesma forma? O fulano se desviou, onde é que ele está? Fazendo o que fazia antes. Andando com quem ele andava antes. Isso por quê? Porque eles simplesmente deixaram no canto. Aquela velha prática, eles deixaram ali no canto. Como se fosse, de repente, sei lá, um plano B, vamos colocar assim. Não é? Mas Jesus, ele é misericordioso. Por quê? Em um determinado momento, não é? Um irmão, aquele a quem Jesus amava, falou com Pedro, é o Senhor Jesus. E vocês já foram, não é, evangelizar alguém que saiu da presença do Senhor? O que ele vai dizer? Olha, depois eu converso contigo, olha, não quero ouvir isso agora, olha, isso não é para mim, não é? Então ele começa a se esquivar, né, daquele que traz ali a palavra. Mas Pedro, ele ouviu aquele a quem Jesus amava, falou, Pedro, é o Senhor Jesus. E imediatamente ele voltou e colocou as vestes que ele tinha tirado. E que vestes são essas? São vestes de santidade. Que vestes são essas? Vestes que entendem que a promessa é viva. E ela continua viva, porque ela não está viva, ela é viva. A promessa é a vida. A promessa é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E o segundo aspecto, então, para nós, está no livro de Reis. Reis 19:19 diz assim, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E estava com a décima junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar no meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu, vá, volte, pois já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram, então ele se levantou e seguiu e o servia. Então, meus irmãos, esse aqui é o segundo aspecto da nossa caminhada. E muitos de nós fizemos como o primeiro chamado ali com o Pedro e os seus amigos, que acredito que era uma cooperativa de pescadores. Eles foram ser pescadores de homens, deixaram para trás a rede e o barco. O segundo aspecto, meus irmãos, é aqui Eliseu, ele pega a junta de boi, ele pega o carro de boi e ele sacrifica. Isso quer dizer, ele sabia que não voltaria a praticar o que ele praticava. E é esse o ideal para as nossas vidas, que nós possamos matar os bois,
que nós possamos queimar os equipamentos e saber que a nossa caminhada, ela é contínua, uma eternidade. Nós não podemos voltar atrás e praticar aquilo que praticávamos. Não podemos, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. A promessa em cada um de nós, a cada um de nós. E que nós possamos ser, meus irmãos, aquele que crê na promessa e crê que a promessa ela é viva. Que sejamos aqueles que chegam no ouvido daquele que se desviou e diz, olha, é o Senhor Jesus, vamos segui-lo. E que nós possamos ser aqueles, meus irmãos, que queimamos nossas redes, que queimemos os nossos barcos, que queimemos os bois, que queimemos os nossos equipamentos, porque a promessa, ela é viva. E a promessa sendo viva, a ideia é que não podemos retroceder. A nossa caminhada é para frente, é para o alvo, é para Jesus, é para o nosso Senhor, é para a eternidade. Porque, meus irmãos, eles pensavam que ele já estava morto. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, imagina só, eles conversavam com o próprio Jesus e não reconheceram que era ele. Não reconheceram que era ele. Mas no partir do pão, na comunhão, eles reconheceram e ficaram transformados novamente e voltaram para o caminho, voltaram para o trilho. Esse é o convite para as nossas vidas, para nós, para os jovens, não é? Entender que somos pescadores de homens e a seara, ela é grande e somos nós quem vamos fazer, não é? Com que essas vidas conheçam o seu Jesus. A transformação é com Ele. Amém? O departamento vai estar subindo. E como eu falei no início, irmãos, em algum momento na nossa caminhada, pode ser que nós encontramos com um desses 2 aspectos. Ou nós deixamos o plano B para trás, ou nós entendemos que temos que queimar os nossos carros, queimar os bois e não ter mais a possibilidade de voltar atrás, em algum momento das nossas vidas. E se nós não passamos por esses aspectos, é para a gente ficar vigilante, não é? Porque existe uma cilada do inimigo das nossas almas. Amém? Que nós possamos seguir direto para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Pastor, por gentileza, o pastor vai consertar aqui alguma coisa. A igreja de pé. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Aleluia. Provado já está que o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou
teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu fiquei, estarei. Que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Minha fé está em Cristo, firmado nele sou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele sou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Tu és, Ele é fiel. Senhor, a mim. Aleluia. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer Aleluia. do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Enquanto o Brito estava pregando aqui, enquanto começou a falar de Pedro, que deixou a rede, né, guardou lá, depois pegou de novo, eu estava ali falando assim, poxa, que diferença de Eliseu. Aí logo depois foi o texto de Eliseu. Você pode seguir a Cristo com uma alternativa e voltar para o mundo. Ou você pode seguir a Cristo com um plano certo. Ele é o meu rei. Ele é o meu Senhor. Não tem plano B, meu irmão. Não dá para voltar atrás. Não dá para tu falar, tem tanta gente que utiliza um plano B, uma justificativa plano B. Ah, fui na igreja, fulano falou comigo, fui aquilo, Beltrano não fez aquilo. Justificativa para você voltar ao plano B, você vai ter a vida inteira. Se você quer viver no plano B, você tem justificativa. Agora o plano de Deus é um só, eternidade. E seguir para a eternidade hoje, irmãos, é andar na contramão do mundo. O plano de Deus não é você seguir o que o mundo segue, não, é na contramão mesmo. É ir na contramão. Porque quem teme a Deus, quem conhece a Deus, sabe muito bem que a promessa é viva. A gente sabe disso. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Então vamos prosseguir para o alvo, para o objetivo, para o plano de Deus. A gente não pode abrir mão disso.
Não podemos abrir mão disso. Que nesta noite a nossa escolha seja uma só: ir para a eternidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelo agir do teu Espírito.